Com TV, passa no seu smartphone. Ok, mais uma vez cumprimentando a todos, bom dia! Estamos em uma nova sala de interatividade, de bate-papo, agora dentro da sala do Sabe Caxias by Bitcom, manhã de quinta-feira, dia 18 de junho, 11 horas 36 minutos, atualizando para você mais uma vez a temperatura na casa de 20 graus, né? Hoje tivemos bastante nuvens no céu de Caxias do Sul, desde as primeiras horas da manhã manifestando-se, o vento também chama atenção, tem um vento norte entrando, né, no estado do Rio Grande do Sul, e esse vento norte está trazendo um ar aquecido. Quando mudar aí essa posição do vento e vir o sul, aí sim, né, nós vamos ter aí possibilidade até mesmo de chuvas severas para o estado do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar os próximos dias. Por enquanto, a previsão do tempo mostra aqui que instabilidades virão novamente só para a próxima quarta-feira. Então, ou seja, nós vamos ter sexta, sábado, domingo com muito sol, terça-feira também temperaturas que vão mediar a casa dos 15 a 25 graus. Parece verão. Tudo isso por causa desse ar mais aquecido que está entrando no estado do Rio Grande do Sul. Vamos agora cumprimentar, vamos agora saudar ele, Miguel Brambila, que a partir de agora também integra o nosso time do Sabe Caxias by Bitcom, e vamos a partir de agora com o segmento de nossas análises, projeções e observações sobre os principais fatos a nível nacional, estadual e, claro, também municipal. Bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Sabe Caxias by Bitcom mais uma vez no ar. É um prazer sempre estar em sua companhia, meu caro Edinho. E muitas coisas acontecendo no mundo todo, né? Cada dia um terremoto, cada dia, né, um desafio e cada dia mais o Decifra-me ou Te Devoro segue posto, né? Mas pelo menos são apenas, entre aspas, 90 dias, é muito para a era moderna, onde o conhecimento se triplica a cada período de 1 ano, 2 anos. Estamos lentos na questão do coronavírus, já com medo da segunda onda e vivendo aí um período no Brasil de House of Cards, né? A casa está com risco de cair, Edinho. A China oficialmente já se pronunciou, depois de um mês, que uma segunda onda de Covid-19 está atuando em Pequim. 158 casos já de Covid-19. A desconfiança sobrecai mais uma vez sobre um mercado de abastecimento muito importante, que bairros locais já foram fechados, isolados, porque quando a gente fala de China, tudo lá, todas as cidades lá é milhões, né? Todas as cidades em si são muito inchadas, as populações são muito grandes e os bairros de lá são muitas vezes os tamanhos das cidades daqui. Então é muito cercamento lá que está ocorrendo, mas já traz um anúncio de uma possível segunda onda de Covid-19. E o Brasil hoje, né, Miguel, pode atingir a marca de mais de 1 milhão de infectados em solo brasileiro, né? É verdade, Pequim, né, está com o aeroporto fechado há 2 dias, e nós temos dito isso, lamentavelmente, para a nossa esperança, que não seja uma ilusão, mas para que nós possamos encarar os fatos e vivê-los da maneira correta, nós não podemos negar a realidade, né? Então, a esperança positiva desta semana é a dexametasona, que passa a ser aí um remédio de alternativa barata, desmistificada a questão da hidroxicloroquina, né, dessa insegurança, tanto, né, da FDA, da Federação de Drogas dos Estados Unidos, e também da Organização Mundial de Saúde, que está sendo muito criticada, mas, porém, os Estados Unidos estão contra a Organização Mundial de Saúde, portanto, mesmo que esteja aparelhada a OMS, tanto os Estados Unidos quanto a OMS, que está aí muito insegura nessa questão, como o mundo todo, desqualificaram mais uma vez a hidroxicloroquina esta semana. O que significa, né, que você corre o risco de automedicar-se negativamente. Pequim, com seus aeroportos fechados, não é para o realista uma novidade a segunda onda. Os especialistas sabem disso. Agora, Edinho, dentro de uma tese que acho que será necessária, inclusive, né, ouvindo aí uma postura de um vereador de Farroupilha que se manifestou. Agora, né, o nome dele eu não me recordo, Edinho. Tiago, eu vou buscar o nome dele, mas repercutiu fortemente o vídeo dele ontem. Exatamente, e creio que é um fato. Nós chegaremos ao momento em que cada qual deverá se responsabilizar por si próprio. O nosso compromisso será não transmitir
o vírus para o outro, mas ter a possibilidade de se contaminar caso queira. Porque muita gente já está fechando as portas, né? Em Farroupilha, em outros municípios também, do Brasil todo. E por isso nós precisamos agir num sentido positivo de fazer com que a vida continue, a não ser que todo mundo recebesse um quinhão para permanecer em casa, né? Isso é impossível, justamente porque hoje nós estamos aí mais uma vez, né, com fatos bastante amplos na questão da política nacional, e a expectativa é bastante grande. Ouvi comparações, por exemplo, que a prisão do Fabrício Queiroz, o braço direito da família Bolsonaro, que ocorreu hoje de manhã, em Atibaia, ou seja, aconselho, né, as pessoas que não querem cair do poder, que não passem por Atibaia. O Fabrício Queiroz foi preso na casa do advogado do presidente Jair Bolsonaro, advogado particular, no município de Atibaia, e onde ele estava há mais de um ano, e o presidente negando que não sabia, né? Ou seja, em primeiro lugar, muita gente diz que não há uma acusação sobre ele. A investigação é sobre as rachadinhas lá no Rio de Janeiro, do Flávio Bolsonaro e outros tantos, né, deputados. Mas existe um princípio de consciência muito lógico. Quem não deve, não teme, né? Por que você foge e desaparece do mapa se você não está devendo nada? Há uma questão muito estranha nisso aí, e é isso que está hoje correndo em todos os noticiários, a prisão do Fabrício Queiroz, quando, né, esperávamos aí uma cura, vacina, etc., para o coronavírus. Mas o Brasil é House of Cards. O Brasil, quando você menos espera, e já há quem compare o Fabrício Queiroz ao PC Farias do Bolsonaro. Não sei o que vai acontecer, Edinho, não sou futurologista, mas está pegando fogo o negócio. Eu vou segurar a imagem em você, só quero só trazer um outro ponto. Foi encontrado em um imóvel de Frederic Wazef, né? Seria isso, o Wazef, advogado da família Bolsonaro. Exatamente. Então, primeiro que o presidente mentiu, né? Saber que, a não ser que ele não falasse que seu advogado pessoal e dos seus filhos, como ele tem um grande contato. Não há uma manifestação ainda pública. A teoria da conspiração segue valendo. E é claro que a prisão é preventiva, pode ser prorrogada ou não. Existe aí muita coisa podre no reino da Dinamarca, como diz, né, aí a literatura, infelizmente para o Brasil. Infelizmente, para todos aqueles que ainda seguem a teoria da conspiração, dirão que os filhos do Lula também roubaram e também se enriqueceram, se locupletaram no poder. É verdade, né? É verdade realmente, que isso não justifica uma coisa, não justifica outra. E vamos esperar os acontecimentos. Foi a Polícia Civil de São Paulo que recebeu aí a operação na madrugada desta quinta-feira, a partir das 4h30 da manhã, e eles, a partir disso, né, fizeram aí as buscas na casa do advogado da família Bolsonaro em Atibaia, né, coincidentemente, né, e aí até é cômico, se não fosse trágico no Brasil, não é? Algumas coisas se tornam místicas, né, e é claro que, inclusive a esposa do Fabrício Queiroz, e também a filha tem mandado de prisão. Onde estão? Ele diz, não sei onde é que está minha esposa. Mas por que estão fugindo se não devem nada, se são inocentes? Ele foi amigo da família há 30 anos, né, tipo um faz tudo, né? Como você vê aí na televisão, que na arte que imita a vida, aqueles braços direitos e bodes expiatórios de políticos, né, que fazem tudo que o político manda, e o político finge que não sabe de nada, né? Muitas vezes você vê isso na televisão e isso existe na vida real também. Então, a República está tremendo, a República está com graves acontecimentos, ou não, isso porque pode não dar em nada, né? Sim. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, Edinho, mas não é pouca coisa, não, a prisão e não tinha delação premiada no tempo do PC Farias, né? Ele não quer que a sua filha e a sua esposa sofram o Queiroz, e é bem provável, né, que se pressionado, né, ele não vai assumir os crimes. Não creio que ele vá assumir tudo e ficar na cadeia para sempre. Porque se fosse só para ele, tudo bem, né? Aconteceu isso com o Valério, né? Que foi publicitário da campanha do PT, Marcos Valério, que acabou, né, pegando uma cana alta, enquanto o resto da turma se livrou, né? Entre aspas, claro. Sim. Dois detalhes que eu quero chamar a atenção. O Flávio Bolsonaro disse que é perseguição. Bastou meu pai virar presidente da República para sermos alvos agora de perseguição.
Mas ele falou que entende o tabuleiro e saberá jogar com as peças e diz que o jogo prossegue. Diz que na casa, em uma parede sobre a lareira, havia um cartaz do AI-5, Ato Institucional de 68, que endureceu a ditadura militar. O cartaz estava pregado, né, afixado, junto a alguns bonecos e alguns livros, em cima da lareira na casa onde foi encontrado o Queiroz. Diz que ele estava dormindo, ficou surpreso, mas não ofereceu resistência. Ainda bem, né? Não tinha o que fazer, né? Num caso desses, em outros países, alguns cometem suicídio. O Brasil está avançando como sociedade, nós não torcemos aí para o mal de ninguém e seria bom, né, que tudo estivesse a pratos limpos. O viés ditatorial, o AI-5, Ato Institucional número 5, que instaurou a ditadura militar no Brasil com maior severidade, traz aí à tona a saudade, o saudosismo de muitos ditadores da época que estavam, assim como a Regina Duarte, outros tantos. Você vê na rede social as manifestações, eu era feliz, os militares me protegiam, né? Porque você não estava exposto, né? Você provavelmente, né, estava numa família que defendia a ditadura ou era submisso, né, à morte do outro. Porque o ser humano, quando não é ele que é afetado, não tem empatia pela morte do outro ainda, né? E assim acontece com a questão do coronavírus no Brasil, desta postura aí da família Bolsonaro, que nós estamos chegando a 1 milhão de infectados, quase 50 mil pessoas, e é claro que é preciso que a economia ande, mas você precisa também, né, ter solidariedade, empatia com as pessoas que morrem. Então, esse cartaz, se não foi utilizado publicamente, denuncia pelo menos, né, a intenção de golpe que eles gostariam realmente impor, né, como disse aí um dos Bolsonaros, o Eduardo Bolsonaro, né, que disse que o exército seria o poder moderador, né, e que ia romper as instituições. Aquilo que nós falamos há algum tempo atrás, não faz muito, quando o Bolsonaro atacando os ministros do STF, demonstrou muito claramente, né, o comportamento humano. O STF se fechou contra o Bolsonaro. Justamente ou não, né? Porque este inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, ele é bastante contestado na sua origem por especialistas, né? Ele é bastante policialesco até, no sentido de que ele mesmo, né, impõe, investiga, etc. Mas, mesmo assim, os ministros se fecharam e mantiveram o ministro da Educação, o Weintraub, no inquérito. Porque, claro, o presidente tem uma política aloprada, começa a atacar a instituição se fecha contra ele. E agora, nessa questão aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é aí dentro das rachadinhas uma questão legal da investigação, a questão vai apertar, sim, porque a perseguição pode até ser. Quanto maior a vitrine, né, maior deve ser a sua inocência. Meu pai tinha um ditado que brincava, né, quando éramos crianças, que eu ouvia sempre, que dizia, quanto maior a altura, maior o tombo. Ele sempre dizia isso, quanto maior a altura, maior o tombo. Ou seja, César, o imperador, sempre dizia na sua política, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. O presidente da República, ele não precisa ser São Francisco de Assis, mas pelo menos, se ele se arvora um defensor da honestidade, ele não pode ter o telhado de vidro. E a sua família também não. Isso aí é um fato consumado no mundo todo. E o Brasil não vai aceitar realmente isso, vai respingar no Bolsonaro, assim como no Collor respingou a questão da defesa, né, contra os marajás, e ele era, né, um grande falastrão. Então, ou o Bolsonaro é um falastrão, ou ele é golpista, uma das duas. O que chama atenção também aqui, eu tenho buscando algumas informações aqui, em mês de setembro, a jornalista Andréia Sadi teve uma conversa com o advogado, né, o advogado da família Bolsonaro, e em setembro ele afirmou que não sabia do paradeiro de Queiroz. Setembro do ano passado. Então nós estamos praticamente fechando nem um ano dessa entrevista. E o caseiro da casa onde o delegado encontrou o Queiroz afirmou que o Queiroz fazia 1 ano que estava na casa do advogado. Então tem contradições aí, né? É claro que sim. É o princípio básico da consciência. Raul Seixas, o ébrio roqueiro brasileiro, que morreu aí por causa dos seus vícios, tinha frases, né, de efeito muito interessantes, né? Para a consciência eu não posso mentir, pois o meu travesseiro não me deixa dormir. Então é óbvio, né, que o homem que trabalhou para você há mais
de 30 anos, né? E para os seus filhos, são todos políticos. Não por acaso que ele estava na casa do advogado pessoal do presidente, né? Não existe essa história de eu não sabia, né? Agora, claro, é a palavra de um contra a palavra de outro, então não é necessário ter aí a prudência, não é necessário aconselhar a prudência, não é necessário sugerir que tenhamos prudência. Não é bom que o governo caia, principalmente em meio a uma pandemia, mas também não é bom o governo aloprado. O brasileiro está vivendo isso. Por um lado, nós gostaríamos de ter um governo com uma política nacional. Vi uma notícia também, né, que quando você faz inimigos, você tem que saber o tamanho da sua bala na agulha. Uma notícia hoje de fonte segura, né, da revista Época, que o Maduro, que é um ditador, que é um homem, né, sem escrúpulos, herdeiro do chavismo, está denunciando o Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas por negligência diante da pandemia. É claro que o Maduro não vai ter credibilidade muito na ONU, porque todo mundo sabe que ele é um ditador. Mas isso denuncia aí que ao redor de, quando você tem muitos inimigos, algum ponto frágil, algum telhado de vidro eles vão achar, a não ser que você seja, né, totalmente livre. Aquela questão, quem não deve não teme, a gente repete isso, Edinho. E no Brasil o pessoal busca o poder a qualquer preço, né? Não adianta. É claro que sim, que há um fechamento do STF em cima do Bolsonaro, que nenhum dos outros presidentes, por exemplo, o processo do Collor prescreveu. Da Elba, o PC Farias, né? Ninguém sabe até hoje quem matou o PC Farias. Ele pagava as contas da casa da Dinda, ninguém sabe. Prescreveu, tanto que Collor é senador hoje, né? Outros processos contra presidentes prescreveram, mas nenhum deles era aloprado e que dizia que ia fechar o STF, nenhum deles apoiava o AI-5, né? Mesmo que veladamente, se você vai numa passeata onde tem cartazes aí absurdos e você é o presidente da República, a autoridade máxima do país, civil, e não fala nada, você está sendo conivente, é óbvio, né? Miguel, 11 horas e 53 minutos, faça uma avaliação como é que está a situação envolvendo o STF, com os desdobramentos, né, com o pessoal do... como é que é o nome do movimento? É 300 do Brasil, né? Faça eu não sei se você está aprofundado sobre essa informação, não estou lhe questionando se não é isso, porque muitas vezes nós nos debruçamos numa linha de informações, de notícias, e ali seguimos coletando informações e apurando sobre tudo isso ao longo do dia, né? Vivemos coletando informações, trocando ideias com jornalistas sobre esse detalhe, analistas, buscando sempre se focalizar em um determinado tema. Eu não sei se você está mergulhado, emergido também nesse tema, Miguel. Claro, a gente acompanha dentro da ordem, né, das informações a Sarah Winter, né, que se intitula está presa. Ela foi presa preventivamente e foi mandada para um presídio agora comum. Muita gente, e se ela for mandada para o presídio comum, é bem provável que alguma coisa que ela disse que não fosse bom. É aquela coordenadora que disse que ia infernizar a vida do Alexandre de Moraes, que ele não ia ter paz, e que comandou junto com outros, inclusive aquele cidadão ali que atacou as enfermeiras, o protesto das enfermeiras, e que foi preso lá alguns tempos atrás, e quase bateu numa mulher, os fogos de artifício em direção ao STF. Então, os defensores, e estava ali naquela tribuninha ali do Bolsonaro, dizendo que somos seus soldados, presidente, estamos aqui para lhe servir, né? Afrontando a lei, achando que o presidente iria realmente passar a mão na cabeça dela, uma ingênua, né? Aloprada também, tanto quanto. E está presa, vai ter que responder aí. Alguns acreditam que é uma restrição à liberdade de imprensa, que ela está sendo perseguida. Tudo isso o PT usou também por um tempo para iludir a sua militância, que o Lula era perseguido, né, que não havia nada que provasse a sua culpa, etc, etc. No momento, o PT está bem quietinho, né, porque o Bolsonaro não precisa, né, do PT, ele mesmo se destrói sozinho, né, e então a Sarah Winter está presa. Esses 300 aí, na verdade, agora está sendo investigado quem é que financiava isso, né, era um grupo, uma militância paga, igual a Roma. Antigamente, o que se fazia era isso, se pagavam as milícias são mercenários, né? Gente que tem postura por dinheiro. Inclusive, ela se intitula uma ex-feminista, que não é mais feminista, e agora é defensora, né, da família, dos costumes, etc. Levou, inclusive, aquelas cidadãos com as velas lá,
fazendo uma passeata na frente do Congresso semelhante a Ku Klux Klan, que existe ainda hoje, que é um movimento extremamente reacionário de extrema-direita nos Estados Unidos e que matou muita gente, principalmente negros, nos anos 60, onde encapuzados, incapazes de demonstrar o seu racismo publicamente para serem rechaçados pela sociedade, agem nas sombras, né, do seu próprio mal, intitulando-se homens de bem, não é? E esses 300 estão aí respondendo pela sua alopragem no STF, com certeza. Dá para entender que o recado, pelo viés democrático, evidentemente, para a busca do equilíbrio e talvez contra ações antiterroristas e ações desse congênero, né, desse gênero, a missão, o recado, o zelo pela democracia, pelos pilares democráticos, está sendo dado uma resposta de defesa nesse sentido, Miguel, ou não é bem esse o entendimento? Eu acho que nós temos que amadurecer nesse sentido, porque há uma briga de poderes, nós sabemos disso, né? O STF não é unânime nessa questão de como surgiu, tem vício de origem o processo das fake news, mesmo que eles sejam reais, os robôs do Bolsonaro, o vício de origem é que não deveria ser oriundo, né, do Alexandre de Moraes, ele deveria ter procurado a Procuradoria da República e solicitado a instauração de um processo, mas ele mesmo, né, com a sua autoridade. Então a judicialização da política não é boa para a democracia, assim como está acontecendo nessa questão aí do decreto estadual. Eu não gostei do decreto do governador que foi eleito, eu vou para a justiça, e assim por diante, ou eu não obedeço. Isso é uma baderna política, isso é uma anarquia. Mas nós vamos amadurecer nesse sentido. Em época de rede social, a democracia também avança e também apresenta suas distorções. Não basta, você tem que tomar cuidado, também como cidadão, porque você, quando entra numa rede social e você aceita ali os termos de uso, não quer dizer que você esteja livre da responsabilização civil daquilo que você fala, se é calúnia, se é difamação, se é ameaça. Então não basta simplesmente você pegar aí o seu celular, colocar uma live e falar que você vai ameaçar o ministro, que você é ameaça, cara, né? E mentir também, e destruir a reputação das pessoas. Então a democracia, sim, você tem maior poder, agora você também tem uma responsabilização mais instantânea, imediata, com relação àquilo que você fala. Não é preciso policiar a internet, basta usar o Código Civil mesmo, o Código Penal Civil, onde aquilo que prejudica a reputação do outro é crime. E é isso que a Sarah Winter está sofrendo. Ela ameaçou realmente, né, e fizeram protestos na casa e estava incitando a violência, assim como o Bolsonaro faz quando vai ao Twitter dizer para as pessoas ingênuas, tolas, inclusive políticos ou aloprados, a invadirem hospitais, contaminarem hospitais, quebrarem equipamento e ver se realmente essa pandemia existe lá. Se as pessoas não morreram do coronavírus, quase 45 mil pessoas já ultrapassou, elas estão morrendo de quê? Alguma coisa está errada, pior ainda, porque pelo menos a gente sabe que é o coronavírus. Se não fosse o coronavírus, do que as pessoas estão morrendo então? Né? Apresente um argumento sobre isso. Esse negacionismo é tão primitivo, é tão triste para o Brasil, que chega a ser aí, né, irritante, mas infelizmente, né, nós temos que suportar nos limites da democracia, com certeza. Infelizmente não, né? Agora eu falei uma besteira, Dinho. Felizmente. Desculpe. Ok. Miguel Brambila, estamos chegando agora a meio-dia em ponto, né? O nosso horário já fechou. Com análises finais e fechamento dessa programação. Olha, Dinho, vamos acompanhar aí o que vai acontecer com essa prisão do Queiroz. Os pilares da República estão abalados. Não é bom para o país. Não é bom para a economia do país. O dólar já volta a subir, a bolsa cai. Claro que os urubus da especulação financeira estão sempre prontos a isso, né? Amanhã o dólar já baixa por uma notícia diferente e a bolsa já sobe, e assim, essa especulação financeira nunca beneficiou as classes mais baixas da população, os pobres. Realmente a classe média é a média, né? A classe média que produz, o empreendedor. É esse que está sofrendo. O pobre, o miserável, sempre foi miserável no Brasil, e aí sem saneamento básico, vivendo aí com R$1, R$2, vendendo latinha, catando lixo na rua, vendendo algodão doce, esse, né, se sobreviver,
já tem uma vida sem pouca esperança e, portanto, né, para ele talvez até não esteja mudando. Agora, o microempreendedor individual, o lojista, né, aquele que está na categoria do simples, aquele que tem as suas dívidas para serem pagas e o seu faturamento zerou, está à mercê aí das decisões municipais, estaduais e da loucura federal, esse está sofrendo mais. Nós corremos o risco, sim, das pessoas saírem às ruas daqui a pouco com uma razão positiva de sobrevivência e aumentarem ainda mais o contágio. Com 1 milhão de pessoas contagiadas no Brasil, nós teremos 70 mil mortes em breve. Pode acreditar nisso. São 7%, é o índice matemático dessa doença. A segunda onda está vindo. Então, acredito que nós precisamos, sim, investir na capacidade de nos protegemos, não transmitimos o vírus e em algum momento nós vamos ter que arriscar e vencer. Vai chegar aí a solução mais profunda, já tem a dexametasona e outras tantas. O que, para concluir, Edinho, demonstra-se no Brasil é que nós avançamos como ondas, nós vamos um pouco para frente, um pouco para trás. Essa saudade da ditadura é para quem viveu o lado dos vencedores. A ditadura venceu por muito tempo no Brasil, porque havia uma covardia no povo brasileiro. Os corajosos que enfrentaram a ditadura desapareceram, né? Os covardes é que se viveram protegidos porque viviam omissos, né? Uma ditadura não é bom nem na sua casa, nem com os filhos. Você tem que dar direito das pessoas pensarem, serem o que elas são, agirem e, em caso, né, de crimes, criminalizá-las, mas não de perseguição política, perseguição ideológica, perseguição, né, cultural. É um absurdo que isso ainda seja pensado no Brasil, é um absurdo que este viés ditatorial de um golpista ou de um bravateiro que está na presidência da República ainda exista, com todo respeito aos que se iludiram e votaram nele, inclusive eu. Portanto, não tenho nenhum problema com isso e o ranço do PT não vai voltar subindo, né, nas costas da derrota do Bolsonaro e do seu fracasso governamental. É bem provável que ele caia, Edinho. Eu acho, não sou futurologista, mas a base da política nacional está abalada hoje com a prisão do Fabrício Queiroz. Vamos aguardar os acontecimentos. Voltamos amanhã com mais um Sabe Caxias. Muito obrigado. Vem aí o Sabe Caxias by Bitcoin com a Melissa Bueno. Foi mais uma vez um prazer e um relâmpago falar com você, Edinho. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Obrigado também nos trazer todo esse relatório de informações, de notícias. Está debruçado, acompanhando as movimentações para atualizar também nossa audiência sobre esses fatos. Vocês, daqui a pouco mais, 12h15, nós temos o Bitcoin meio-dia com a jornalista Melissa Bueno, como disse Miguel Brambila. E vocês fiquem ligados. Amanhã nós retornaremos a partir das 11h30 com mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcoin. Grande abraço para você. Foi mais uma vez um prazer imenso estar aqui em uma de nossas transmissões. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.